Olá, labuteiros, tudo bem? Hoje a gente vai conhecer a história do Lucas Varela. O Lucas terminou o ensino médio sem fazer a menor ideia do que queria fazer na carreira dele. Ele começou a fazer matemática, afinal, no ensino médio ele era bom em matemática. Só que fazendo o estágio, ele descobriu uma nova carreira dentro da empresa e mudou completamente a jornada da vida dele. Vamos conferir? Então, Lucas, me conta como é que foi a história até o momento em que você decidiu fazer análise de desenvolvimento de sistemas e o porquê. Então, eu sempre fui muito familiarizado com informática, tecnologia, lógica, sempre foi uma coisa que veio muito fácil para mim. Só que da parte de curioso, né? Não na parte técnica mesmo. Só que quando eu terminei o ensino médio, eu também não sabia o que fazer da minha vida. O Labotox seria perfeito para mim. Eu não sabia o que fazer. Aí eu pensei, eu vou naquilo que eu sei que eu sou bom. Então eu fui fazer faculdade de matemática. Eu sempre fui a melhor coisa que eu sabia fazer na época de escola. Aí eu fui, fiz vestibular, passei e o primeiro período até que foi ok, eu curti. Só que aí foi entrando mais a fundo, eu não queria fazer licenciatura, eu não queria ser professor, eu queria ir pro lado mais bacharelado mesmo, né? Então aí eu senti que deu uma apertada, foi ficando mais difícil. E lá pro terceiro período eu arrumei um estágio em banco para pegar setor financeiro. E aí que eu percebi que não era o mundo que eu queria. Mas o meu estágio, ele foi bom e foi ruim, porque da mesma forma que lá eu descobri que não era para mim, foi lá que eu fui apresentado a programação. Eu aprendi por acaso algumas coisas lá, eu tinha um chefe que sabia programar, ele me ensinou algumas coisas e eu achei uma parada muito maneira. Então eu comecei a estudar por fora, e aí surgiu a oportunidade de trocar de faculdade. Aí eu troquei para análise de desenvolvimento de sistemas. Eu já estava me enrolando lá na matemática, eu já não estava com aquela vontade, sabe? Eu falei, pô, preciso arrumar outra coisa. E Você aí surgiu a terminou oportunidade. matemática ou não? Não. É porque eu Não? tava enrolado, aí surgiu uma outra faculdade. Falei, cara, se eu continuar aqui, eu vou demorar um século para me formar. Mais fácil eu trocar agora, enquanto o prejuízo ainda vai ser pouco, né? Do que eu ficar persistindo aqui. E quanto antes eu trocasse, mais cedo eu aprenderia e mais cedo eu trocaria de carreira, né? Foi isso Uhum. que eu pensei. Então eu troquei de faculdade, fui começar análise de desenvolvimento de sistemas. Eu já tinha uma experiência básica em lógica de programação, então o começo foi bem tranquilo para mim. Só que ainda assim foi completamente. Eu mudei da água pro vinho, assim, gostei muito. Eu peguei muito rápido as coisas e logo depois eu consegui arrumar trabalho na área, que é o que eu tô fazendo hoje. E assim, das diversas opções que tem na graduação que engloba a tecnologia, tem sistema de informação, tecnologia da informação, engenharia de computação e a sua que é análise e desenvolvimento de sistema. Qual foi o fator determinante para você se identificar mais com a ADS do que as demais opções? Na verdade, eu topava qualquer uma. Até que, antes de passar para análise de desenvolvimento de sistemas, eu fiz um vestibular para ciência da computação. Só que eu não passei. E aí abriu análise de desenvolvimento de sistemas, era tecnólogo, era um período mais curto, ia ser mais tranquilo para mim. E eu fiz Uhum. também, acabou que foi a que eu passei, né? Mas qualquer coisa que englobasse programação e desenvolvimento, eu estava topando. Seja engenharia de software, ciência da computação. Elas têm suas diferenças, mas no mercado de trabalho você acaba conseguindo adaptar. Uhum, entendi. E fala de forma simples, e sem os jargões da área. Como é que é a sua rotina mensal e diária de trabalho? Eu sou um desenvolvedor. Eu trabalho para uma empresa que presta serviço para empresas terceiras. Então a gente pode receber um projeto de seja qual for a empresa que queira contratar a gente. Então eu tenho um projeto que eu estou alocado nele e a gente desenvolve para ele. Eu faço desenvolvimento tanto de back-end, que é servidor, tanto Uhum, desenvolvimento web, que é o que a gente chama do front-end, né? E também uhum, desenvolvimento mobile, que é aplicativos móveis. E aí a gente tem uma rotina que é o que a gente chama de sprint, né? Que são atividades quebradas em quinzenas. As sprints elas podem ser quebradas em vários períodos, só que no nosso caso é em quinzena. Então eu tenho um pacote de coisas que a gente tem que desenvolver numa quinzena, a gente faz, desenvolve e entrega. Aí depois a gente tem uma outra quinzena que é planejada, a gente faz, desenvolve e entrega. Só que basicamente é sentar na cadeira e programar. E aí uhum. no meu caso, eu passo pelo que eles chamam de full stack, né? Eu trabalho tanto na parte de desenvolvimento de servidor, quanto na parte de desenvolvimento do lado do cliente. E, por exemplo, se você tiver um projeto que você tem que entregar numa quinzena e acontecer de que você não conseguir entregar, isso é tranquilo, não é? Como é que funciona essa Rola aquela alocação? discussão com o cliente, né? Geralmente a gente tem que deixar bem claro o motivo da gente não estar conseguindo entregar, porque assim, Uhum, às vezes a culpa não é nossa. Um projeto de grande escopo, ele envolve muitos times, né? Não é só uhum, a gente às vezes precisa de uma demanda que um outro time, às vezes até de uma outra empresa, vai desenvolver pra gente. Então, tem que deixar bem claro o motivo, mas é aquilo. Se não der para entregar, eu não consigo fazer milagre. Então a gente discute com o cliente, não, essa atividade específica a gente joga para outra.
ou joga para Uhum. onde conseguir encaixar aquela atividade. Mas assim, normalmente o planejamento ele é bem feito e poucas coisas escapam, assim. Uhum. Mas aí tem que ter um bom planejamento mesmo de expand. Entendi. E qual a sua opinião do quanto a faculdade te preparou para você exercer sua profissão hoje no dia a dia? Olha, é uma coisa bem complexo dizer isso, porque no meu caso, particularmente, eu já entrei com certo conhecimento. Uhum. Então, quando eu entrei lá, os 2 primeiros períodos foram mais tranquilos. Só que na minha faculdade, que é uma faculdade até pequena, depende muito de cada professor, porque tem professores que te passam um background enorme e tem professores que não. Mas eu acho que desse ponto de vista, algumas atividades, assim, algumas matérias da faculdade deixaram a desejar, mas eu tive muita sorte que aonde eu trabalho eu tive um time incrível de pessoas assim que me ensinavam mesmo. A maior parte do que eu aprendi foi no trabalho, que eu tive pessoas lá que estavam dispostas a me ajudar, o que nem sempre é verdade também. Às vezes você vai chegar no trabalho e você vai ter que já chegar experiente, né? O que Uhum. é, acontece. Mas o bom da programação é que você consegue estudar de forma independente. O que mais tem por aí é cursos bons também. Então, assim, você consegue estudar por conta própria. Esse é o vantajoso. Outras áreas, outras carreiras, assim, você não tem essa vantagem. De qualquer forma, ele não vai conseguir te preparar o suficiente para o mercado de trabalho. Porque, por exemplo, existem milhares de frameworks, milhares de linguagens de programação. Na faculdade você vai aprender uma ou outra. Então, Uhum. você tem que focar mais como eu posso dizer, na lógica, porque a lógica é a mesma. A lógica de programação é uma só, você aplica ela em linguagens de forma diferente, mas se você souber a lógica, você apanha em qualquer linguagem. Óbvio, umas são mais tranquilas que as outras, mas foca na lógica, não foca em uma tecnologia específica. Entendi, tá ótimo. E de todas as atividades que você já fez no seu dia a dia, como profissional de análise e desenvolvimento, conta pra gente qual que você acha mais chata e entediante e qual que você acha mais divertida. Olha, o que eu acho divertido é sentar e programar. Aham. Quando você bola uma lógica na sua cabeça, você bota ela no código e ela bate, é muito satisfatório, ainda mais quando é uma coisa complexa. Eu, assim, botar a mão na massa, assim, eu sozinho programando. É uma coisa que eu gosto muito, assim. Agora, a parte que eu acho mais chata, é um pouco difícil de dizer, porque no meu trabalho é o que eu faço isso, programar. Talvez as partes mais burocráticas, né? Documentação, especificação, é uma parte, Uhum. assim, que vai não é a parte da prática mesmo, que aí você tem que ter aquela coisa corporativa, né, de cumprir algumas coisas. Mas na Aham. faculdade, uma coisa que não me desce é a parte etapa de modelagem, O que é que a parte que seria? antecede a programação. Você Aham. basicamente tem que desenhar balãozinho, falar isso aqui vai fazer isso aqui. Você monta Aham. o sistema sem entrar na parte prática mesmo, que aí eu não tenho saco para essas coisas. Eu gosto de botar a mão na massa e programar. Eu sei que, assim, é muito importante. Eu tive sorte de que o projeto que eu estou trabalhando, e é o único projeto que eu trabalhei desde que eu comecei na carreira de desenvolvedor, é um projeto que já estava pronto, então eu só entrei Uhum. para desenvolver. Mas quem sabe um dia eu tiver que desenvolver um projeto do zero, eu vou ter que passar por essa parte de modelagem, que aí, assim, faz parte. Mas o que eu gosto mesmo é digitar código. Modelagem seria, então, planejar o que vai ser executado. Sim, existem vários diagramas na análise de desenvolvimento de sistemas que representam etapas do sistema. Aí Uhum. tem diagramas de casos de uso, diagramas de classe, vários diagramas lá, que são basicamente desenhos que o desenho ele serve para explicar para o cliente como o sistema vai funcionar e ele Uhum. serve como meio que um manual para o desenvolvedor saber de onde ele vai partir. Uhum. Porque antes de você desenvolver um sistema, rola toda aquela etapa de entrevista com o cliente. Por exemplo, um sistema do zero, o cliente quer fazer, sei lá, um e-commerce dele. E aí você está lá conversando com o cliente, só que o cliente ele não é um desenvolvedor, o cliente não tem conhecimentos técnicos. Muitas vezes o cliente ele quer coisas que são impossíveis de fazer, ou ele não sabe explicar o que ele quer. Então esses diagramas eles ajudam a você a ficar bem claro o que o sistema vai fazer e como ele vai funcionar, porque aí quando você chega lá e entrega, às vezes não é o que o cliente quer. Uhum. Tem um exemplo que a gente teve na faculdade, que o meu professor usava, que é o cliente encomendou uma cadeira de árvore, aqueles balanços na árvore. Aí Uhum. tem vários quadrinhos, é o que o cliente estava pensando, o que o desenvolvedor estava pensando, o que o cliente realmente queria. Aí tem lá uma árvore com uma poltrona amarrada, ou Aham. um pneu no topo da árvore, e assim, conversando não fica claro. Então, às vezes você faz uma coisa que não tem nada a ver com o que o cliente quer. Ah, interessante. Então, os diagramas eles ajudam para isso. É basicamente isso. Tá bom, Lucas. Muito obrigada por participar desse projeto e obrigada pelo seu Nada. tempo. Eu que agradeço pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.